Fala, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão, mano? Aí, tô com uns créditos aqui do GE, beleza? Parece que saiu a pré-convocação da seleção brasileira. E pro papo do Mengão aqui, mano, vai dar ruim, hein? 6 saiu na pré-convocação aí da seleção brasileira. O Ancelotti aí tá querendo tirar a gente, hein, mano? Mas bora ver, né? Até que esse é bom pros jogadores, né, rapaziada? Até que é bom. Mas assim, pô, 6. Vamos ver o que tem a dizer aí, né? Lembrando que o crédito aí é da GE, beleza? Se você não é inscrito, peço que você se inscreva no canal e é nóis. Já deixa no comentário aí a sua opinião, beleza? Vamos pra lá pro vídeo. A apuração dos nossos jornalistas levou os seguintes nomes da larga lista já preparada pelo Rodrigo Caetano e pelo Juan. Bom, volta lá pra gente ler com calma, né? Isso, os próprios clubes, eles têm vazado essas listas, eles são comunicados pela CBF de que esses jogadores têm que estar disponíveis. Volta lá, por favor. O Flamengo, por exemplo... Caraca, olha só. Tem o Wesley, Alexandro, Danilo, Léo Ortiz, Jesse e Pedro. Fabrício Bruno, Oscar, Hugo Souza, Alan Patrick. Wesley, Alexandro, Danilo, Léo Ortiz, Gerson e Pedro. O Cruzeiro tem o Fabrício Bruno, São Paulo tem o Oscar, já debatemos. O Corinthians tem o Hugo Souza, o Inter tem o Alan Patrick, o Santos tem o Neymar. Clubes do futebol brasileiro. Agora a gente vira a página para falar dos times europeus. O Wanderson do Mônaco, o Caio Henrique também do Mônaco, o Alexandro do Lille, jogador que o Ancelotti viu na Champions e gostou muito, zagueiro, o Igor Paixão do Feyenoord, o Andrei Santos do Strasbourg, o Evanilson no Bournemouth, quando era jogador da seleção atuava no Porto, o Dodô da Fiorentina, o João Pedro do Brighton, o Casemiro do United. O Caio Mota traz há algum tempo já essa informação, né, de que o Casemiro poderia retornar nessa data FIFA. E o Richarlison, com quem o Ancelotti trabalhou no Everton, tiveram uma relação muito carinhosa. Chegou a falar em levá-lo para o Real Madrid, na época das Olimpíadas de Tóquio. Por enquanto, esses são os nomes revelados. A gente debateu o Oscar porque causou um estranhamento, mas não há nenhuma garantia de que esses estarão entre os 23, dia 26. Rapaziada, parece que tipo, é só uma pré. Não quer dizer que esses são os jogadores que vão, né, tá na lista ali. Eles são só um pré, tá ligado? Agora posso fazer uma observação? Assim, claro. A gente não viu nenhum nome do Palmeiras vazar. Obviamente Pensei aqui no goleiro, exatamente. Não, o menino. Estevão certamente vai estar nessa lista. Sem dúvida. Mas sabe o que isso mostra pra mim? Um clube organizado. As coisas não vazam no Palmeiras. Muito do segredo do sucesso do Palmeiras é isso, essa blindagem, essa organização interna que existe. O clube não viu interesse em divulgar essa informação, outros viram. Outros vazaram porque quiseram vazar mesmo, para atender a um interesse aqui, a outro ali. Isso mostra uma organização de clube. É óbvio que o Estevão está nessa pré-lista. É óbvio que está. Tem que estar. Né? Sem dúvida. Não, é óbvio que ele está. E agora não vazou. Por que não vazou? Porque é um clube organizado, um clube que não precisa ficar de dentro para fora expondo as coisas, entendeu? É mais um gol do Palmeiras, é mais um gol desse Palmeiras administrado pela Leila. Essa coisa de tudo vazar, de tudo nem saber o que acontece. Não vaza, né, Eric? Não vaza escalação. Não vaza nada. Então, um pouco por que é o melhor time do campeonato, por que é o melhor time da Libertadores, também é isso. O Flamengo pode ter achado interessante. Eu tenho 6 jogadores, olha o meu elenco aqui, 6 jogadores na pré-lista. Às vezes para valorizar também um jogador, né? O Wesley é um jogador que nessa janela dificilmente vai ficar. Mas todos, tirando o Pedro, os 5 já estavam no Dorival também, né? Sim. Tem um nome muito interessante aí, mas uma pena que a idade às vezes é complicada, é o Alan Patrick, né? Que não teve nenhuma chance, tem 34 anos, seria a primeira convocação dele para a principal. Ele foi chamado pelo Dorival, não foi? Foi chamado? Foi chamado pelo Dorival. Não lembrava, mas ele num grupo já. Quando alguém foi Acho que a primeira convocação do Dorival, ele estava... Não, ele foi chamado, ele entrou em campo. O jogo em Curitiba, se não me engano, contra o Equador. Foi? Foi. Talvez ele não estava... Eu acho que ele não estava na primeira lista dos 23, mas ele foi substituir alguém. Ele entra em campo, se eu não me engano, é contra o Equador no Couto Pereira. Posso estar enganado, mas... Que é um jogador interessantíssimo, né? Não me lembro dele jogar na seleção. Pelas características dele, mas cara, por exemplo, não acredito muito chegando numa Copa do Mundo, infelizmente. Eu acho que o Everton, goleiro do Palmeiras, vive uma fase exuberante. Agora, é um goleiro de uma idade já avançada. O Rizek, 5 anos. sabe quem que vai voltar, na minha opinião? Casemiro.
Acho que o Casemiro o Caimota volta tem dado as informações do pra Casemiro. convocação, porque- E acho que precisa mesmo. Precisa. O Ancelotti confia demais nele. É uma dificuldade da seleção brasileira essa função de volantes. E ele voltou a jogar bem em alto nível. Então, provavelmente sim, ele deve voltar, né? Eu acho que independente de relação de qualquer coisa, foi o fato dele ter feito uma temporada excepcional no É Manchester. isso? Acho que é isso. A idade, com todo o respeito, Zarco, a 34 Sim. não dá, velho, eu vou te falar. Não é por aí. A Copa é porque- amanhã. Deu um A ano Copa só. do Mundo é amanhã. O nível que tá jogando o Alan Patrick, entendeu? A gente Não, eu tem sou uma fã do Alan carência. Patrick A demais. gente tem uma carência nessa posição do número 10, né? O cara que. Jogador raríssimo. Né, que pensa, que arma, que finaliza. Caramba, eu acho que você testa pelo menos, entendeu? E, cara, eu aposto que o Ancelotti nunca nem viu o Alan Patrick jogar por razões óbvias, né, gente? Tá começando a ver agora que é Alan Patrick. Ele não tinha que ver jogo do Internacional. Seria muito estranho que o treinador do Real Madrid arrumasse tempo na rotina dele lá vendo o jogo do Internacional. E A não ser que fosse tipo Jorge Jesus, né? Que ficava madrugada dentro vendo os jogos do Campeonato mas Brasileiro. dirigir o Real Madrid deve ser uma. Deve dar uma quantidade de dor de cabeça diária, né? E de estudos. Porque assim, o time dele tá sempre estudando. City, Arsenal, Liverpool, os times do espanhol. Não tem tempo mesmo. Ele vai ter que se acostumar a ver os Sim. jogos um pouquinho E diferentes. olha, agora. ele vai ter. Essa agenda eu acho muito importante. Ele vai ter 5 convocações só até a Copa. Então não tem muita margem para grandes testes. São 10 partidas e 5 convocações. Bota na tela, por favor, o calendário do Brasil até Deixa a eu só. Copa. Posso corrigir a pergunta? Claro. Ela não foi com. Eu Não, eu confundi achava que geral. não foi também, Confundi mas- geral. é. Foi o Matheus Pereira. Matheus Pereira, exatamente. Matheus Pereira do Isso. Cruzeiro. Parecido. Foi isso. Ó, ele vai ter o fim das eliminatórias. São 4 jogos eliminatórias. Um deles contra a Bolívia em La Paz, ou seja, observação 0 de jogo, né? 0. Não dá pra observar nada. Aliás, é alto, mais alto que La Paz, inclusive. Então, assim, na prática, ele tem 3 jogos eliminatórios para observar, fora os treinos. Amistosos em outubro, amistosos em novembro, amistosos em março, e aí já é a convocação. Então, assim, ele vai ter pouco tempo para teste mesmo, Ancelotti. Pouco tempo. O Ancelotti não é um treinador, e talvez a galera vai ficar brava comigo, tá? Desculpa já por antecipação, mas o Ancelotti ele não é um treinador que ele inova taticamente, ou que ele faz em campo revoluções táticas que precisem de muito tempo de treinamento para o time assimilar. O Real Madrid é uma equipe que do meio para frente os jogadores têm que se virar, né? Com cada um individualmente da maneira que consegue. Ou seja, ele tem essa capacidade de ajustar essa seleção em pouco tempo. Eu digo nomes, né? Ele não vai ter não. muito tempo para Tá. vou experimentar. Experimentar, já vai ter que experimentação chegar não vai com ter. pouca margem de. E aí sai de na maluquice. frente quem tá na Europa, né? Sai na frente quem tá jogando por lá. Exato. Falta a presença do Danilo, do Alexandro, do Casimiro, do Richarlison. Facilitador. Desses caras que já são mais pesados na história da seleção e do futebol europeu e que o Ancelotti conhece. Claro que tem a ver com isso também, com esse acho. pouco tempo de trabalho. Também acho. Ele vai chamar a tropa de elite e falar, resolve esse Homem de problema junto confiança. comigo, cara, de depois confiança. a gente vai lapidando aqui. E E tal. fazia tempo que uma convocação não gerava tanta expectativa. É, e isso- Por ser a primeira dele, a primeira entrevista, a primeira vez que ele vai falar sobre o futebol brasileiro. Dia 26, que evento será a convocação do Carlos Ué, Ancelotti? E é isso, rapaziada. Olha só. O que você achou, mano? O que vocês acharam aí da convocação, né? Da pré-lista da seleção brasileira, do Ancelotti? O que vocês acharam? Vocês gostaram? Você deu sua opinião aí, beleza? É de graça, mano. E lembrando, como tô falando que é de graça, você também pode se inscrever no canal, belezinha? Dá essa moralzinha, vamos aí, né? Que Deus abençoe a vida de todos, belezinha? E não esquece, deixar no comentário aí o que vocês acharam do vídeo aí, da análise dos caras lá, né, mano? Os caras entendem mais que a gente, tá ligado, né? E é isso, belezinha?